Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Sombra. E hoje nós vamos continuar na temática que abordamos nos dois vídeos anteriores sobre os arquétipos de Jung. Se bem se recordam, no vídeo anterior nós abordamos o arquétipo Ânima, que trata da parte inconsciente feminina que existe em todos os homens. E é essa parte inconsciente feminina que, quando não é integrada na personalidade e não é aceite dentro da personalidade consciente do próprio, começa a atuar inconscientemente. E é inconscientemente que essa ânima vai fazer o homem interessar-se, apaixonar-se e relacionar-se com um determinado tipo de mulheres. E, portanto, é também essa ânima a responsável por, muitas vezes, essas relações não darem certo. E porquê? Porque o homem não se está, na realidade, a apaixonar exatamente por aquela pessoa, mas está-se a apaixonar pela imagem inconsciente que a sua ânima projeta naquela pessoa. O arquétipo em que ele está a nível inconsciente projeta essa imagem feminina naquela mulher que depois, como é evidente, não corresponde a todas as expectativas que ele projeta sobre ela. Portanto, esse foi o estudo do vídeo passado sobre a ânima feminina do homem. Se por acaso não viram esse vídeo, eu convido-os a consultarem. Vai aparecer alguns aqui sobre mim um card que vai levar aos vídeos anteriores. Eu convido-os a consultar primeiro esse vídeo sobre a ânima feminina do homem para prosseguirmos então o vídeo de hoje sobre o ânimos, que é a parte masculina inconsciente que existe em todas as mulheres. Jung acreditava que, tal como na ânima feminina do homem, este ânimos masculino da mulher está muito mal desenvolvida e funciona de forma muito imperfeita por detrás da personalidade consciente dominante. Assim, este ânimos, que possui a totalidade das características psicológicas masculinas que existe dentro da mulher, não é aceite e, por questões eminentemente culturais, tal como acontece na ânima do homem, acaba por ser muito reprimido e é forçado quase a ser proscrito dentro do consciente e trabalha unicamente no inconsciente a tentar fazer-se manifestar de alguma maneira dentro do consciente feminino. Segundo Jung, a primeira projeção do ânimos é sempre realizada do próprio pai. E, portanto, é através desses contactos e relacionamentos muito precoces com o próprio pai que uma mulher desenvolve os primeiros padrões do próprio ânimos. Com o passar dos anos e à medida que vai crescendo, essa mulher vai projetando esse ânimos em todos os homens com que se relaciona e que podem provocar emoções ou sentimentos positivos ou negativos. E, portanto, podemos afirmar que quando uma mulher se interessa ou se apaixona por um determinado homem, esse homem possuirá dentro de si algumas das características inconscientes que a mulher possui dentro de si própria, no seu próprio ânimos. E ao reconhecer essas características no homem porque se interessa ou porque se apaixona, projeta nele as suas próprias características inconscientes de maneira a se interessar ou se apaixonar por ele. O que isto significa é que, tal como o homem projeta através da sua ânima características inconscientes femininas suas na sua parceira, também as mulheres projetam através do seu ânimo características masculinas inconscientes suas nos seus parceiros, que não são efetivamente as deles. E, portanto, isto é caso para muitos sofrimentos e para muitas rupturas entre os casais, porque existe uma diferença entre o que as pessoas na realidade são e as suas características pessoais internas e aquelas que o seu parceiro projeta inconscientemente sobre elas. Jung acreditava que uma personalidade equilibrada implica que o homem integre plenamente a sua ânima na sua personalidade e uma mulher integre plenamente o seu ânimos na sua personalidade. E como é que se faz essa integração da ânima e do ânimos na personalidade de cada um? É fazendo a dissociação entre aquilo que é o arquétipo ânima e o arquétipo ânimos, no homem e na mulher, da sua própria personalidade. É nós entendermos que nós somos uma coisa e o nosso arquétipo inconsciente é outro. E, portanto, nós temos que fazer essa dissociação entre o que é a nossa consciência e o que é a nossa personalidade. Vamos ver o que é que Jung dizia sobre isto. Quando não diferenciados da consciência, o ânimos e a ânima comportam-se como amantes ciumentos
e exercem forte poder de ruptura sobre as relações das pessoas com o mundo externo. Mas como é possível nós dissociarmos de algo que nem sabemos que existe? Jung defendia que é imprescindível nós tomarmos consciência destes fenómenos inconscientes que colonizam muitos dos nossos pensamentos e que nós tomamos como sendo nós próprios. Vamos então ver o que Jung tinha a dizer sobre isto. Às vezes, somos tomados por estados e emoções que despertam em nós impulsos, sentimentos, pensamentos e imagens que nos parecem totalmente estranhos. Frequentemente, tais emoções são diametralmente opostas aos nossos pontos de vista ou intenções, de tal forma que dá a impressão de se tratar de manifestações de um ser com existência própria, diferente da nossa. Mas como é que se manifesta então, no caso específico da mulher, esta dissociação entre a sua consciência e o seu ânimo inconsciente masculino? Ora bem, do universo consciente feminino fazem parte características como a intuição, a sensibilidade e o mundo dos relacionamentos, deixando, portanto, para o campo do inconsciente, ou seja, do seu ânimo inconsciente masculino, tudo aquilo que não são características femininas, ou seja, que são as características masculinas que ela possui, como a assertividade, a objetividade e o espírito utilitário. O que isto significa é que uma mulher consegue integrar conscientemente o seu ânimo, ou, por outras palavras, consegue dissociar-se do seu ânimo inconsciente, que deixa de a travar e de lhe pôr pensamentos na cabeça que ela julga serem seus, consegue tornar-se muito mais objetiva, muito mais prática na persecução de tudo aquilo que se propõe realizar e consegue atingir todos os seus objetivos à medida que eles se vão manifestando. Já no sentido contrário, uma mulher que não consegue dissociar-se do seu ânimo inconsciente vai se tornar muito rancorosa e acusadora, culpando tudo e todos à sua volta do seu próprio estado de infelicidade e julgando que tem sempre razão em tudo aquilo que diz, em tudo aquilo que acusa e em tudo aquilo que propõe. Assim, uma mulher consiga integrar e tornar consciente o seu próprio ânimo pode tornar-se uma pessoa extremamente prestativa e dinâmica, atingindo um elevado grau de realização. E no sentido contrário, uma mulher que permaneça com o seu ânimo inconsciente e se deixe possuir por ele, isto é, que deixe esse ânimo inconsciente masculino tomar conta da sua personalidade, vai se tornar uma pessoa negativa e destrutiva, tanto para ela própria como para todos à sua volta. Uma consequência mais ainda de um ânimo que não se torne consciente e de uma pessoa que não se consiga dissociar do seu próprio ânimo masculino é que esse ânimo inconsciente não dissociado vai entrar em conflito com a ânima feminina do seu parceiro e vice-versa. E, portanto, isso vai criar dificuldades extras e suplementares aos relacionamentos, frutos de um ânimo inconsciente que, de alguma maneira, colonizou o consciente e todos os seus pensamentos e atitudes. Tal como no caso da ânima feminina do homem, Jung dividiu igualmente o ânimo masculino da mulher em 4 estágios diferentes de desenvolvimento. Assim, ao primeiro nível de desenvolvimento do ânimo, Jung chamou o homem de mero poder físico, normalmente representado por um homem forte e musculado, que simboliza toda a segurança e toda a proteção que aquela mulher acha que deve ter, o que simboliza igualmente toda a fraqueza e insegurança que ela sente e intui para si mesma. Assim, neste nível de desenvolvimento, a mulher sente-se como uma donzela perdida na selva, cheia de perigos e de ameaças à sua própria vida e à sua própria segurança, e necessita, portanto, de dar um gritinho para que o seu Tarzan venha de liana em liana para a salvar constantemente de todos os perigos e das aflições da vida. Tal como no caso da ânima feminina, o caso do arquétipo Eva, o arquétipo do homem de mera força física é igualmente o arquétipo mais comum entre o ânimo masculino da mulher nas últimas centenas de anos. Ao segundo nível de desenvolvimento do ânimo, Jung chamou homem da ação ao homem de romance e é representado normalmente pelo homem que realiza, pelo homem que planeia, pelo homem que projeta, pelo homem que desenvolve, pelo homem que toma a iniciativa e consegue levá-la a cabo e obter sucesso.
Este arquétipo é normalmente representado pelo célebre escritor Ernest Hemingway, que foi simultaneamente um herói de guerra, que era simultaneamente um conhecido caçador, que era reconhecidamente um notável boémio e que viveu a vida ao extremo em várias facetas da sua vida. É igualmente representada pela célebre personagem do cinema e da literatura 007, o famoso James Bond, que era, além de um romântico incurável, um homem que planejava e levava sempre a cabo, era conhecido por conseguir sempre levar a cabo e suceder nos seus projetos e nos seus planos. E na sociedade atual é também representada pelos homens de sucesso e de negócio que têm sempre aquela brilha, aquela aura de sucesso e de vencedor à sua volta. No universo masculino, este arquétipo do homem de ação e de romance tem algumas características semelhantes ao arquétipo da ânima da Helena de Troia. Tem um arquétipo de sucesso, de romance, de amor, de algum romantismo à mistura. E é, talvez, o arquétipo, tanto na parte da ânima como na parte do ânimos, mais difundido na sociedade atual. Mas nós temos que ver que, tanto no arquétipo da ânima da Helena de Troia, como no arquétipo do ânimos, do homem da ação e de romance, todo esse brilho de sucesso e de qualidades, referimos-nos normalmente às suas qualidades exteriores e ao sucesso que conseguem no mundo material. No entanto, não são prestadas as devidas atenções a qualquer qualidade interna. Não está em disputa nem análise nenhum tipo de qualidade interior, nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de espiritualidade. Portanto, neste tipo de arquétipos, que são os arquétipos mais difundidos na sociedade atual, o que está em foco, o que está em análise é apenas o sucesso e o brilho exterior. Ao terceiro nível de desenvolvimento do ânimos, Jung chamou o professor, o divulgador, o orador. O que está em foco neste nível são mais as características internas do que as características externas. O homem representado neste arquétipo é um homem que desenvolve, é um homem que procura, é um homem que realiza mais em prol da humanidade do que em prol do brilho próprio. Um exemplo típico deste arquétipo pode ser, por exemplo, o famoso astrónomo Carl Sagan, que divulgou para toda a humanidade conceitos que antes eram desconhecidos e difíceis de entender e que ele de alguma maneira popularizou e tornou correntes para o imaginário de uma grande parte da humanidade. Outro exemplo típico seria, por exemplo, o famoso político americano John Fitzgerald Kennedy, como um famoso orador que conseguiu, através da sua palavra, trazer novas ideologias e conseguir ser uma autêntica mola, que conseguiu movimentar muitas massas à sua volta numa mudança que na altura era considerada essencial. Evidentemente que outro exemplo típico deste arquétipo seria o próprio Carl Gustav Jung, um pesquisador que, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio estudo, descobriu novos conceitos, trouxe-os para o imaginário coletivo e difundiu-os para bem de toda a humanidade. Portanto, este arquétipo, sem ser exatamente igual do ânimos masculino da mulher, tem alguns pontos de contacto com o arquétipo feminino da ânima no homem, representado pela Maria. Ambos têm já uma componente espiritual e uma componente de benefício, não de si próprio, mas de toda a coletividade à sua volta. E são ambos arquétipos que estão em desenvolvimento. Portanto, já há uma parcela, tanto na parte masculina como da parte feminina, que estão a funcionar ao nível deste arquétipo e impersonificam, portanto, este tipo de personagens na sociedade atual. Ao quarto nível do desenvolvimento do ânimos, Jung chamou guia espiritual e é representado pelo homem sábio que traz as verdades espirituais para a consciência da mulher. A este nível de desenvolvimento, o foco está exclusivamente centrado nas qualidades internas do indivíduo, as virtudes e a espiritualidade, e não há nenhuma busca de um brilho exterior a não ser aquele que é exclusivamente associado ao correto desempenho da sua missão. Um exemplo típico deste arquétipo podia ser, por exemplo, o do célebre sábio Krishnamurti, que, de alguma maneira, funcionou como um grande guia espiritual para uma parte muito elevada da humanidade. Outro exemplo típico, já recorrendo a arquétipos muito antigos e recorrentes das antigas civilizações, seria o célebre deus Hermes,
como mensageiro dos deuses, o homem que trazia a palavra dos deuses até os humanos e que foi mais tarde representado pela célebre personagem de Hermes Trismegisto, que é hoje amplamente difundido na nossa sociedade. Portanto, este arquétipo do guia espiritual, do homem sábio, tem muitos pontos de contacto com o arquétipo da Sofia, da ânima feminina do homem, porque ambos são arquétipos de profunda conexão espiritual, de união de almas, de procurarem o essencial e não o supérfluo. E, portanto, normalmente, um homem que funcione sobre o arquétipo de Sofia, apenas um homem que funcione sobre o arquétipo de Sofia, poderá ambicionar a ter uma relação com uma mulher que funcione segundo o arquétipo do guia espiritual e vice-versa, porque, de alguma maneira, eles não projetam no outro nada que o outro efetivamente não possua, porque eles não vão à procura de nenhum brilho exterior, mas estão focados essencialmente nas qualidades interiores da pureza e da espiritualidade. Sob a ação do seu ânimos, uma mulher habitualmente simpática, delicada, habituada a acolher com alegria e simpatia todos à sua volta, se estiver sob a ação de um ânimos inferior, como por exemplo o homem de mera força física, pode, de repente e sem aviso prévio, transformar-se numa espécie de homem primitivo, frio e violento, capaz de magoar e dizer coisas rudes a todos aqueles que a rodeiam com o simples intuito de os magoar. Ao contrário, a mesma mulher, simpática, delicada e habituada a acolher com alegria as pessoas à sua volta, se estiver sob a influência de um dos níveis superiores do ânimos, seja o professor ou o guia espiritual, e se deixar imbuir dessa sabedoria do homem sábio, do velho sábio, ela vai emanar à sua volta uma aura de sabedoria, de amor e de espiritualidade que a vai tornar como uma referência espiritual para todos aqueles que a rodeiam e que a vão ver quase como uma espécie de sacerdotisa, tal a sabedoria, a energia e o amor que emana dela para todas as pessoas que a rodeiam. E foi, portanto, este o vídeo sobre o ânimos masculino da mulher e a maneira como ele influencia não só os seus relacionamentos, como os seus comportamentos com todos aqueles que a rodeiam. Eu, pela minha parte, agradeço do coração a vossa presença aqui. Se vocês sentirem que existe alguém à vossa volta que poderia beneficiar-se com estes conhecimentos, por favor partilhem o vídeo, façam-lhes chegar tanto homens como mulheres, porque isto interessa a ambos e se uma das partes estiver esclarecida e iluminada, mas a outra permanecer na escuridão, não adianta muito. Ambas têm que entender porque é que muitas vezes os relacionamentos não resultam e não resultam por questões inconscientes que são exteriores à sua própria personalidade e elas deixam que essas questões inconscientes tomem conta da sua personalidade e estraguem os relacionamentos e estraguem outro tipo de relações à sua volta. Portanto, se vocês conhecerem alguém que possa beneficiar destes conhecimentos, eu convido-vos a partilhar o vídeo. E eu, por mim, despeço-me de todos vocês. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.